Hoje vamos falar um pouco sobre os espelhos esféricos. Na verdade, queremos fazer uma introdução sobre espelhos esféricos. Ok, então para fazer essa introdução é preciso que você entenda o seguinte: em geral, a representação de espelhos esféricos é uma simplificação do que chamamos de calota esférica. Vamos imaginar que esse círculo aqui represente uma esfera planificada. Repare que se a gente recorta essa esfera, agora pensando no espaço mesmo, por um plano qualquer, então eu vou recortar essa esfera por um plano que faça isso. Recorte ela, passando fora, até mesmo pode ser pelo seu centro, mas vamos pensar que não está passando pelo centro, pelo menos por enquanto. Teremos um plano mais ou menos assim, que vai interceptar a esfera mais ou menos assim. E aí vai recortar uma parte da esfera, que é essa parte que estamos vendo, que se parece com uma colher. Se parece com a superfície de uma colher. Tá vendo? Esse pedaço. Esse pedaço se parece com a superfície de uma colher. Então é como se estivéssemos seccionando uma esfera e pegando uma concha, uma espécie de concha. Algo que se parece mais ou menos com isso. Algo assim. E essa parte aqui é a parte interior. Ok? Então, essa representação é a representação simplificada do que estamos vendo de lado. Então, essa parte aqui é a parte interior da nossa concha e digamos que a outra parte é exterior. Essa parte de fora é a parte exterior. Ok? Então, basicamente é isso. É uma simplificação desse desenho. É como se estivéssemos olhando esse plano alfa e essa esfera aqui somente de forma simplificada assim. A esfera e um plano recortando a esfera. E aí estamos preocupados só com essa parte da esfera, vista de lado. Ok? Então o que estamos olhando aqui é só essa parte verde que aparece aqui. Tá? Esse aqui é o nosso alfa e isso tudo seria a esfera. Bom, muito bem. Então temos dois tipos de espelhos esféricos. O espelho esférico côncavo, que em geral dizemos que é aquele em que a parte interna da casca esférica, da calota esférica, né, que reflete. Então às vezes o livro vem assim, com tracinhos nessa parte, mostrando que essa parte é a parte de trás do espelho e essa daqui é a parte refletora. Então a parte interior da cavidade é a parte refletora. Ok. Então essa aqui é a parte atrás do espelho e o outro lado é a parte da frente. Ok. No espelho convexo é o contrário. A parte de dentro da cavidade, da concavidade, é que é a parte de trás do espelho. E essa daqui é que é a parte refletora. Então, no espelho convexo, a parte refletora é a parte exterior e a parte interna é a parte de trás do espelho. Eu espero que eu tenha conseguido explicar com esses desenhos simples, certo? Lembre-se dessa projeção, um plano que secciona uma esfera e aí essa parte aqui é que estamos considerando como nosso espelho. Espelho é. Ok, muito bem. Agora que a gente já viu os dois tipos de espelhos, vamos falar um pouco sobre os elementos que envolvem o espelho, porque precisaremos disso para formar as imagens. Existem alguns elementos importantes. Por exemplo, quando traçamos um eixo que recorta o espelho aqui, então digamos que desenhamos uma linha que recorta o espelho. Lembre-se que isso aqui era parte de uma esfera que foi recortada. Então, em algum lugar aqui, teremos um ponto chamado centro de curvatura do espelho. No caso do espelho
convexo, o centro de curvatura vai aparecer aqui. Então, o centro de curvatura do espelho, vamos chamar de C. Então, C é o centro de curvatura. C é o centro de curvatura, que é como se fosse o centro da esfera, aquela esfera que vimos antes. Ok? Então, de novo, usando esse desenho como parâmetro, o centro da esfera seria algo aqui. Ó. Veríamos esse centro da esfera mais ou menos aqui, a uma distância. Bom, aqui só um minuto. Ou seja, é como se estivéssemos traçando essa linha aqui, ó, que vai interceptar ela aqui em algum ponto. Aqui é a mesma coisa, vai passar lá dentro, vai sair do outro lado e vai interceptar aqui em algum ponto. Aqui o centro estaria aqui, por exemplo. Muito bem. E aí repare que a distância, né? Vamos chamar esse ponto aqui de interseção, eu vou chamar ele de V. Então esse cara aqui é o V. V é chamado de vértice do espelho. Essa linha que passa por V e por C, V e C, é chamado de eixo principal. Então essa linha aqui, que claro, continua para cá e continua para cá. Então a reta que passa por V e por C é chamado de eixo principal. Então deixa eu sinalizar aqui para você. Isso aqui é chamado de eixo principal. Então, eixo principal. Então, o eixo principal une o vértice do espelho ao centro de curvatura. Existe um ponto aqui no meio, entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, que é chamado de foco. Vamos fazer ele de laranja. Foco aqui. Então, aqui vai aparecer o foco e aqui vai aparecer o foco. Então, F é chamado de foco do espelho. Existe uma outra coisa importante que é o que chamamos de plano focal. O que é o plano focal? O plano focal é a linha vertical aqui, ó, que vai cortar o foco sobre o eixo vertical. Então aqui, ó, temos uma reta perpendicular ao eixo principal. Então aqui, isso aqui forma 90 graus aqui, forma 90 graus aqui. Isso é chamado de plano focal. Plano focal. Vamos voltar lá no nosso desenho, aquele inicial aqui. O plano focal estaria entre essas duas linhas, né? Seria algo aqui. Fica mais complicado desenhar aqui porque o desenho é menor, mas seria algo entre esses dois, entre o alfa e a linha que passa aqui, ok? Então temos o plano focal. Muito bem. Então já temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. Essas distâncias têm nomes. A distância do foco até o vértice é chamado de foco ou distância focal. Em geral usamos a expressão distância focal. Então essa distância aqui é a distância focal. Eu vou chamar de DF, para não confundir com F que aparece aqui. Tá? Então DF é a distância focal, que é a distância basicamente entre o plano focal e um plano que passa aqui tangenciando o espelho por fora. Aqui. Então do lado de cá também temos uma distância focal, aqui, que vamos chamar de DF. A distância do centro ao vértice é o raio de curvatura. Então a distância do centro ao F é o raio de curvatura. Então CV é o raio de curvatura do espelho. E observe que veremos a seguir, não agora, não hoje, mas veremos por quê.
o raio de curvatura, vamos chamar de R, ele é aproximadamente o dobro da distância focal, que aqui eu vou chamar de F, certo? Então, se aqui é DF, aqui também é, aproximadamente, né? Então aqui eu vou chamar de DF também, a distância até aqui. Então, raio de curvatura 2DF, raio de curvatura 2DF. Ok, vamos a algumas observações importantes. Primeiro, temos um eixo principal, que já vimos, que é o eixo que passa pelo vértice, que eu fiz aqui de verde, vou marcar de verde também, vértice, e pelo centro de curvatura, que eu fiz de vermelho aqui. C. Vimos que há um plano focal, acontece que há eixos secundários também, né? O eixo secundário vai ser um eixo que vai passar pelo vértice, mas não pelo centro de curvatura. Então podemos desenhar um outro eixo secundário, que também passa pelo vértice. Então esse aqui é um eixo secundário, certo? Deixa eu chegar para a direita para poder escrever secundário aqui. Secundário, eixo secundário. Mas que não passa aqui, ok? O plano focal continua no mesmo lugar. Então o plano focal continua no mesmo lugar, passando pelo ponto médio aqui. Tá? E aí vai interceptar o eixo secundário. Sobre o eixo secundário teremos outros focos, focos secundários, vou chamar de F' aqui. E aqui continuaremos tendo o foco do espelho, que é o foco principal. Aqui fizemos o espelho côncavo, mas ele poderia ter sido convexo também. Não vai fazer diferença para as ideias que apresentamos. Beleza. Com isso podemos passar algumas propriedades do espelho, depois desses elementos. Vamos ver. Primeiro, o que acontece com raios de luz que incidem sobre o espelho, mas paralelos ao eixo principal? Então vamos desenhar aqui o eixo principal, nesse primeiro caso aqui. Então fiz uma figura para cada propriedade. Então vamos desenhar aqui o eixo principal, tracejado. Esse é o eixo principal. Aqui de novo o eixo principal. Então na linha de cima temos os espelhos côncavos. Na linha de cima temos os espelhos côncavos. E na linha de baixo temos os espelhos convexos. Bom, se o raio ele entra paralelo ao eixo principal, repare o seguinte. Vamos fazer de verde. Ele entra paralelo ao eixo principal aqui. Incide sobre o espelho. Bom, o que sabemos sobre as leis da reflexão? Sabemos que se um raio incide sobre uma superfície qualquer, certo? O ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Ok, então esse raio vai se refletir e a normal de incidência deve passar pelo centro de curvatura. Então veja, a normal de incidência deve passar pelo centro de curvatura. Essa daqui é a normal de incidência. Então o raio deve fazer isso. Só que se o raio fizer isso, e esse ângulo aqui for igual a esse, como o foco está no ponto médio, então o raio sempre vai passar pelo foco. Isso é uma propriedade da geometria, que não queremos abordar aqui. Mas com calma você vê que é verdade. Então, veja. Se esses dois ângulos são iguais, e essa daqui é a normal de incidência, então o raio que incide tem que passar pelo foco. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se o raio incide pelo foco,
tem que passar aí paralelo também. Então, tanto faz se ele está indo ou voltando. Lembre-se, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ele pode ir passar pelo foco ou entrar pelo foco e sair paralelo. Então, o raio que entra passando pelo foco sai paralelo. E o raio que entra paralelo sai pelo foco. Certo? Se o espelho for convexo, veja, se o espelho for convexo, o raio de luz vai fazer isso, está incidindo aqui. Lembre-se que a superfície refletora aqui está dentro da cavidade, aqui está atrás da cavidade. Aliás, a superfície refletora está aqui, né? E o foco está do lado de cá. O foco está desse lado. E o centro de curvatura também. Centro, foco. Agora o que vai acontecer é que o prolongamento vai passar pelo foco. E aí o raio de luz é refletido assim. De novo, repare, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão e a normal passa pelo centro de curvatura. E garante que aqui, ó, temos dois ângulos de incidência iguais, certo? Então, deixa eu fazer aqui diferente, ó. A normal aqui, normal de incidência, passando lá pelo centro de curvatura. E os ângulos formados de incidência e reflexão são iguais. Esse é idêntico a esse. E aqui é o ponto de incidência. Lembre-se que essa linha aqui é a normal. Essa linha é a normal de incidência. Então, primeira propriedade, se o raio entra paralelo, passa pelo foco. Então, raios paralelos ao eixo principal passam pelo foco e raios que passam pelo foco saem paralelos. Vamos para a segunda propriedade, raios incidentes sobre o vértice. Então agora vamos desenhar de novo o principal aqui. Eixo principal. Aqui mais uma vez o eixo principal. E aí vamos desenhar o vértice. O vértice aqui. Vamos fazer ele de verde. Então o vértice aqui verde. V, aqui o vértice V, aqui o vértice V. Então o vértice V aqui. Se o raio incide sobre o eixo principal, fizemos de azul, né, a propriedade. Então vamos supor que ele faça isso. Incida sobre o eixo principal. Lembre-se, ele tem que sair, ó, assim. Isso quer dizer que o eixo principal é bissetriz nesse caso. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. Aqui no nosso caso, o contrário, né? O espelho é convexo, então ele faz isso e sai assim. Incide no vértice, faz isso e sai assim. E aqui, de novo, uma bissetriz. Ou seja, o eixo principal vira uma bissetriz. Então, raios que incidem sobre o vértice refletem formando o mesmo ângulo de incidência, né, com o eixo principal, que já é uma propriedade da reflexão mesmo. Então, incide, sai como o eixo principal sendo bissetriz. Simples, né? Ok. De novo, aqui lembre-se que o primeiro é convexo, então a reflexão está do lado de dentro da concavidade e esse aqui é côncavo. Aliás, o contrário, né? Esse é côncavo, esse é convexo. E a última propriedade, raios que passam pelo centro de curvatura. Então vamos desenhar de novo aqui o eixo principal pela última vez. Eixo principal, eixo principal.
E aí digamos que aqui está o centro de curvatura de vermelho. Centro de curvatura, centro de curvatura. Fiz de amarelo aqui, vou fazer o raio de amarelo. Se o raio entra passando pelo centro, ele vai bater e refletir sobre si mesmo. Por quê? Porque lembre-se, o ângulo de incidência nesse caso é zero. Se o ângulo de incidência é zero, ele tem que refletir com o ângulo de zero e passar pelo centro, certo? O mesmo ocorre se ele for convexo, só que agora a respeito do seu prolongamento. Vai fazer isso, vou fazer o desenho assim, ó. Melhor fazer por baixo aqui. Ele entra assim, ó, bate sobre o espelho, retorna e o prolongamento passaria pelo centro de curvatura. Então aqui nesse caso, reflete sobre si. Então aqui são as três propriedades. Incidente sobre o vértice, centro de curvatura, o eixo principal vira bissetriz. Então aqui, ó, eixo principal vira bissetriz. E raios que passam pelo centro de curvatura refletem sobre si. A gente vai usar essas três propriedades para construir as imagens, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, observe. Das três, vamos escolher duas e depois vamos buscar a interseção. Vou fazer o exemplo com o convexo e com o côncavo. Aqui no caso côncavo, aqui no caso convexo. Então vamos começar pelo côncavo. Então digamos que eu tenho aqui o eixo principal, certo? E por enquanto eu não vou me preocupar onde a imagem vai se formar. Depois veremos que a formação da imagem no espelho côncavo, a posição dela depende de como colocamos o objeto. Mas por enquanto vamos ver só como desenhar a imagem e não nos preocupar onde ela vai se formar. Então, primeira coisa, digamos que o objeto esteja aqui, por exemplo. Então, digamos que esse seja o objeto. Eu desenhei como uma seta para poder orientar o objeto. Sabemos que raios que incidem paralelos ao eixo principal saem passando pelo foco. Então, digamos que o centro de curvatura está aqui e que o foco, então aqui é o centro de curvatura e que o foco tem que estar aqui na metade, certo? Então, o foco vai estar mais ou menos aqui na metade. Então, raios que incidem paralelos, vamos pensar que o raio está saindo daqui, que batem no espelho, passam pelo foco. Então, batem no espelho, passam pelo foco. Essa foi uma das propriedades. A outra propriedade era raios que incidem passando pelo centro refletem sobre si mesmo. Mas repare que para fazer isso eu teria que ter mais partes do espelho, porque eu não vou conseguir desenhar um raio de luz que passa pelo centro. Então posso usar uma outra propriedade, que é os raios que incidem sobre o vértice refletem formando uma bissetriz. Então farei isso. Para fazer isso eu usei o azul, ó. Então o raio vai bater aqui no vértice, então vai fazer isso. E aí vem para cá. Então, a imagem vai se formar no cruzamento dos raios refletidos. Cuidado, no cruzamento dos raios refletidos. Aqui não são os raios refletidos, são os raios incidentes. Então, ó, esse aqui está incidindo, esse é o refletido, já bateu no espelho. Em cima, o verde, esse aqui é o incidente, esse é o refletido. Então, o cruzamento entre um refletido e o outro refletido se dá aqui.
Isso quer dizer que o nosso objeto tem uma imagem que se forma aqui, ó, sobre o eixo, orientado até aqui. Pronto. Então essa é a nossa imagem. Veja que ela está orientada de cabeça para baixo e ela é maior do que o objeto, certo? Veremos depois por que isso acontece e como que a gente determina isso. Mas por enquanto é só para você entender como formar a imagem. Se for convexo, vamos desenhar aqui, ó, um outro objeto. Então, um objeto qualquer aqui, na frente do espelho. O centro de curvatura vai estar aqui. O foco vai estar aqui. Vamos desenhar o foco também. O foco de laranja. Foco. De novo, vou desenhar primeiro um raio paralelo aqui. Então, um raio paralelo. Ele vai bater aqui no espelho e vai refletir sobre o foco. Então, eu faria isso. Então, assim e assim. Já o outro raio, ou eu faço ele incidir aqui no vértice, ou eu incido sobre o centro de curvatura. Aqui eu vou fazer sobre o centro de curvatura para mudar. Sobre o centro de curvatura, ele deveria ser amarelo, eu acho. Acho que eu usei amarelo da outra vez. Então, amarelo aqui, ó, faria isso. Ele bateria aqui, passaria sobre o centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Então, o incidente aqui e o refletido. O cruzamento se dá aqui, atrás do espelho. Então, no nosso caso agora, nosso objeto se forma aqui. Então, aqui a nossa imagem, imagem se forma atrás do espelho. Aqui é o objeto. Então, aqui é o objeto. Então, aqui eu usei a propriedade de ele bater no espelho em direção ao centro e voltar sobre si próprio, e a de ser paralelo e refletir passando pelo foco. O cruzamento entre os refletidos, nesse caso aqui só o prolongamento dos refletidos, me dá a imagem. E aqui eu usei paralelo, saindo pelo foco, e incidindo sobre o vértice, sendo esse eixo principal uma bissetriz. Deixa eu fazer aqui as cores correspondentes para a gente lembrar que é bissetriz. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Bissetriz aqui. Repare que se eu quisesse usar o centro, seria algo assim, né? Eu teria que descer daqui, ó, passando pelo centro, vai cruzar aqui aproximadamente. Do lado de cá, se eu quisesse usar o do vértice, eu teria que fazer isso até bater no vértice, e aí, como ele reflete para baixo, o cruzamento se daria no mesmo lugar, e aqui bissetriz. Ok? Então, tanto faz se usamos as três ou apenas duas. O importante é buscar a interseção entre os raios refletidos. E se não puder pegar o raio refletido efetivamente, pode pegar o prolongamento. Ok? Então, com o prolongamento, a gente pode formar as imagens. Depois veremos que tipo de imagem é formada. Existem as imagens virtuais, as imagens reais, mas por enquanto só queremos mostrar como formar a imagem. Lembre-se que das três propriedades que vimos, são três, certo? Raio paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. Raio incidente sobre o vértice usa o eixo principal como bissetriz, ou seja, ele reflete formando o mesmo ângulo com o eixo principal, aqui eixo principal. E finalmente, raios que passam pelo centro de curvatura refletem sobre si próprios. Ok? Você escolhe duas dessas três, e aí com
Com duas dessas três você consegue formar as imagens, certo? Lembre-se que o foco está na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, que nos dá essa propriedade. Isso vai nos ajudar no estudo analítico das imagens formadas. Esse é o raio de curvatura, que é a distância, e isso aqui é o foco. Tá? Depois veremos que foco e distância focal é diferente porque no estudo analítico usamos as coordenadas para um eixo. Então precisaremos de valores positivos e negativos, e a distância focal é sempre positiva. E finalmente, falamos sobre dois espelhos, côncavo e convexo. O côncavo é aquele que a superfície refletora é a parte interna da concavidade, então aqui é a parte interna. E o convexo é aquele que a superfície refletora é a parte externa da cavidade. Ok, é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.